Ei, gente, beleza? Então, agora eu vim falar sobre o gráfico da função exponencial, mas antes de eu falar sobre o gráfico, eu tenho que relembrar uma regrinha aqui de potenciação, que é potenciação com os expoentes negativos, tá? Então, vamos relembrar aqui rapidinho. Ó, 2 ao quadrado, normal, né? Eu vou repetir o 2 duas vezes. Então, 2 vezes 2, 4, certo? Isso aí todo mundo acho que já tá careca de saber. Agora, o detalhe vem quando o expoente é negativo. Por quê? Quando o expoente é negativo, o que a gente faz? A gente tem que inverter essa base. Como assim? Isso aqui é a mesma coisa que fosse 2 sobre 1. Invertendo, vai ficar 1 sobre 2. Só que quantas vezes eu vou repetir esse 1 sobre 2? Duas vezes. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, reparem só. O expoente positivo, 2 ao quadrado, deu 4. Quando o expoente ficou negativo, deu a mesma coisa, só que com 1 em cima, tá vendo? 1 sobre 4, porque a gente teve que inverter a base. Então, igual aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Se positivo, né? 3 elevado a menos 2. 3 ao quadrado. O 2 positivo aqui dá 9. Quando o expoente é negativo, vai ficar 1 sobre 9. Deu para entender? Meio, né? 1 sobre 2 ao quadrado. Eu vou repetir 1 sobre 2 duas vezes. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E agora, quando o expoente está negativo, o que acontece? Eu não tenho que inverter essa base, eu falei? Se a base era 1 sobre 2, agora vai ficar 2 sobre 1. Só que eu não preciso colocar 1 embaixo, deixo só 2. Aí eu vou repetir ele duas vezes. Então, reparem, ó. 1 sobre 2 elevado a 2 ficou 1 sobre 4. Quando eu coloco o expoente negativo, eu inverti isso aqui, ficou 4. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 1 terço ao quadrado é 1 terço vezes 1 terço, que dá 1 sobre 9. Quando eu coloco o mesmo expoente, só que negativo, eu vou inverter isso aqui, vai ficar 9, certo? Vamos lá para o que interessa, que são os gráficos da função exponencial. Eu vou fazer os exemplos e aí depois eu falo com vocês mais um pouquinho. Então, vamos lá. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Esboço o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Sempre que vocês quiserem fazer o gráfico de qualquer função, o que vocês podem começar fazendo? Uma tabelinha para o x e para o y, certo? E aí você vai colocar valores negativos e positivos para o x e vai substituindo esses valores na fórmula da função para descobrir o y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esses valores que eu coloquei para o x. Isso aqui pode ser qualquer um, mas eu sugiro para vocês habitualmente usarem esses daqui, tá? Então, sempre vocês podem usar esses mesmos valores para o x. E aí, você vai substituir eles lá no x, ó. Então, ficaria 2 elevado a menos 2. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Lembra do que a gente estava falando antes. Se fosse 2 elevado a 2 positivo, daria 4, não é? Como o expoente é negativo, vai ficar 1 sobre 4. 2 elevado a menos 1 agora. Vou colocar aqui do ladinho também. Então, se fosse positivo, ó, 2 elevado a 1 é 2. Como é negativo, vai ficar 1 sobre 2. Espero que vocês estejam entendendo. 2 elevado a 0 agora. Todo número elevado a 0 é 1. Depois vem 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E por último, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses pontos aqui e marcar no plano cartesiano. Lembra do nosso plano cartesiano? Então, ó,
Se sair tortinho é porque eu tô sem régua aqui, tá? Eu vou ligar o menos 2 do x no 1/4. Mas onde fica esse 1/4? Para você descobrir, é só você dividir, tá? 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,25. E 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, ó, eu vou marcar aqui no meio, 0,5 é 1 sobre 2, né? Vou colocar aqui 0,5 e no meio do meio é 0,25, tá? Você pode colocar, em vez de colocar em decimal, você pode colocar fração, tá? Então, eu vou ligar o menos 2 no 0,25, ó. Bem aqui no início, deu um pontinho. Vou ligar o menos 1 no 0,5. Outro pontinho. O 0 no 1. Como o 0 está no cruzamento da linha, quando eu for ligar o 0 no 1, o ponto vai ficar em cima do 1. Vou ligar o 1 no 2. E vou ligar o 2 no 4. Certo? Aí a gente tem os nossos pontos. Podemos traçar o nosso gráfico, ó. Viu? Assim que fica o gráfico de uma função exponencial. Nesse caso, ela é crescente, mas poderia ser decrescente depois. Vou mostrar para vocês. Vamos para um outro exemplo. Esboce o gráfico da função. Pera lá. Esboce o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x mais 1, que mudou aqui, que tem esse mais 1 no expoente. Vamos seguir do mesmo jeito, ó. Fiz a minha tabelinha aqui, com os valores do x. Agora, a formulazinha é 2 elevado a x mais 1. Então, o que que acontece? Vou substituir o x primeiro por menos 2, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1, então vai ficar 2 elevado a menos 1. Quanto que é 2 elevado a menos 1? Lembra? Se fosse positivo, 2 elevado a 1 é 2, mas como o expoente é negativo, vai ficar 1 sobre 2, certo? Continuando, no lugar do x eu vou pôr menos 1 agora, ó. Vai ficar 2 elevado a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0, então vai ficar 2 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Agora, eu vou substituir o x por 0. Vai ficar 2 elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, então vai ficar 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Vou substituir o x por 1. 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1 mais 1 é 2, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2. 4. E, para terminar, vou substituir o x por 2. 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, vamos ligar aqui, ó. Vou ligar o menos 2 no meio. Lembra que o meio tá aqui? Entre o 0 e 1, né? Então, vou ligar o menos 2 no meio, né? Lembrando que 1 dividido por 2 é meio, 0,5. Então, ele tá aqui. Vou ligar o menos 1 no 1. Então, vou ligar o menos 1 no 1. Ai, não tá aparecendo, peraí. Isso. Ó, liguei o menos 2 no meio. Liguei o menos 1 no 1. Agora, eu vou ligar o 0 no 2. O 0 no 2, a bolinha vai ficar em cima do 2. Vou ligar o 1 lá no 4. E vou ligar o 2 lá no 8.
Pronto, fazemos o nosso gráfico. Show. Certo? E o último exemplinho. O último exemplo, ó. Agora, eu quero o gráfico da função meio elevado a x. Então, eu vou pegar. Mesma coisa, já coloquei aqui meus valores de x, vou substituir aqui, né? Então, vai ficar, primeiro eu vou substituir por menos 2, então vai ficar meio elevado a menos 2. Vou fazer rapidinho, depois vocês tentem voltar. Se fosse positivo, seria 1 sobre 2 ao quadrado, né? Que ficaria 1 sobre 4. Mas, como é negativo, a gente tem que inverter. Em vez de 1 sobre 4, vai ficar 4. Depois, substituir por menos 1. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Se fosse positivo, 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2. Como é negativo, a gente vai inverter. Vai ficar 2. Né? Volta lá no início do vídeo que eu fiz as regrinhas, tá? Vou substituir por 0. Meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Vou substituir por 1. Meio elevado a 1 é meio. E, por último, meio elevado a 2 é 1 sobre 4. Lembrando que 1 sobre 2, 1 dividido por 2 é 0,5 e 1 dividido por 4 é 0,25. Que estão mais ou menos aqui, ó. Aqui no meio está o 0,5 e no meio do meio está o 0,25. Então, vamos ligar os pontos. Eu vou ligar o menos 2 no 4. Então, vou ligar o menos 2 lá no 4. Eu vou ligar o menos 1 no 2. Vou ligar o 0 no 1. O 0 no 1, a bolinha vai ficar em cima do 1. Vou ligar o 1 no meio, né, que é o 0,5. Então, vou ligar o 1 no 0,5. E vou ligar o 2 no 1 sobre 4, que é 0,25. Aí, olha como que ficou meu gráfico. Ficou decrescente, tá vendo? Então, a função exponencial ela pode ter o gráfico crescente ou decrescente. Como é que eu sei se ele vai ficar crescente ou decrescente? Nesse caso, ficou decrescente porque a base da minha função, ela está entre 0 e 1. Se você dividir 1 por 2, é 0,5, né? Está entre 0 e 1. Toda vez que essa base estiver entre 0 e 1, ele vai ficar decrescente. Se for maior que 1, vai ficar crescente. Fechou? Espero ter ajudado. Beijo, beijo. Faça as atividades.